Eu tive um problema em 2020 que eles estavam ficando internados todo mês. E aí eu fui para Salvador, na Bahia, inclusive vocês estavam lá, para fazer um tratamento com eles. E na minha cabeça era só um mês de tratamento. E eu cheguei em Salvador às 2 horas da manhã do dia 19 de março, que decretou pandemia às 7 horas da manhã. Então, o que era para ficar um mês, virou 2 anos. E meu esposo não aguentou ficar aqui em Primavera, ele falou que ia entrar em depressão sozinho, e aí ele foi para lá. Então, agora eram 2 com 2 crianças. E aí eu comecei a fazer um monte de curso online, porque eu falei assim, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, porque eu sou formada em administração de empresa, eu era gerente de uma loja de material de construção, e sempre fui independente, e agora me via com 2 crianças, desempregada e precisando de uma renda. Só que eu comecei a fazer vários cursos online e nenhum me deu retorno. E esse ano nós vamos voltar para o Mato Grosso, porque o governo decretou presencial e o meu esposo estava precisando só uma matéria para terminar a faculdade de engenharia elétrica. E a gente não viu outra opção, voltamos. E como eu tinha o problema com os meninos, voltando para a mesma região onde os meninos estavam ficando extremamente em crise, e eu agora com doença autoimune degenerativa no intestino, doença de Crohn. E aí eu fiz uma consulta com um naturalista e ele me indicou os produtos da Forever. E à primeira vista, eu falei bem assim, é impossível para mim, porque eu achei os produtos caros e eu falei bem assim, é impossível. E aí, eu com menos de um mês que estava aqui em Primavera, o meu filho mais novo de 6 anos começou a ter crise. E aí eu comecei a gastar com medicações, com antibiótico, antialérgico, anti-inflamatório e corticoide, foi indo. E aí ficava na minha cabeça, né? E os produtos naturais? E não estava dando retorno. Foi quando eu procurei na internet, encontrei a Miss Lane. E aí, conversando sobre os produtos, a princípio, para a gente fazer uso. E aí ela me apresentou a oportunidade de negócio, e eu falei assim, será? Eu já estava assim, incrédula trabalhando com a internet, mas eu tinha uma esperançazinha lá no fundo. Meu esposo vira para mim e falou, você vai gastar mais dinheiro? Mais dinheiro? E ele só jogava balde de água fria para mim assim, até agora não teve retorno em lugar nenhum. E aí eu falei bem assim, mas vou pelo menos fazer uso, vamos pelo menos fazer uso. E aí foi quando os produtos chegaram, eu comecei a fazer uso, eu estou grávida de 4 meses, com doença autoimune degenerativa, eu fazia uso de corticoide, eu fazia uso de produtos fortes, e eu parei de fazer uso uns meses antes, porque eu sentia que a minha imunidade ficava cada vez mais baixa quando eu fazia uso da medicação. E quando eu fui ao doutor naturalista, ele falou bem assim, tem maneiras de você não entrar em crise natural. Foi aí que ele me indicou o aloe vera puro, ele me indicou a cápsula de alho, ele me indicou a geleia real, o quarteto fantástico, o Imublade, o pólen. E aí eu comecei a fazer uso. Eu estou com 4 meses de gestação, eu não tenho crise. Então, assim, o primeiro fator já foi esse, fantástico, que eu não tive crise da doença. O segundo fator, eu comecei a dar para o meu pequeno também não teve crise. E aí eu dei para o grande, e aí já foi assim, extraordinário. Aí o segundo fator, quando os produtos chegaram que eu comecei a vender para aqueles que estão mais próximos. A minha mãe fez bariátrica, e a minha mãe tinha muita queda de cabelo, a pele ressecada, porque a bariátrica reduz a absorção dos nutrientes, e ela começou a fazer uso. E aí as pessoas começaram a perguntar para ela. E ela, a Dai está vendendo um produto aí natural, vai lá, eu estou tomando aloe vera. Aí minha irmã casou recente, e a minha irmã começou a ter hemorragia, menstruar 3 vezes no mês. E aí minha mãe falou assim, vai lá ver se a Dani te ajuda, porque ela não queria tomar anticoncepcional, porque ela tinha lido muito sobre trombose e tal. E aí eu dei o suco de pêssego para ela. E a minha irmã tá normal, e eu falei, nossa. Aí meu esposo começou a olhar de outra maneira. Olha como é que é interessante. E aí eu fechei o mês e eu não sabia. Eu não sabia quanto que eu tinha ganhado de bônus, porque fecho o mês dia 30 e demora uns dias para entrar na minha conta. Até então, quando eu não sabia que eu tinha ido para o ranking dos top, nem do construtor e nem... Eu fui em duas coisas.
Quando eu cheguei, tinha um monte de mensagem, porque eu estava na igreja, um monte de mensagem, fotos minhas, as pessoas me mandando. E aí eu falei bem assim, eu liguei e falei bem assim, joguei no colo dele e falei, assiste aí que eu vou no banheiro. E aí, quando ele olhou e me viu, ele falou bem assim, você está em segundo lugar a nível do Brasil? Aí eu falei bem assim, nem eu tô sabendo. Aí ele falou bem assim, então esse negócio eu acho que tem futuro.